A paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Eu saúdo a todos vocês na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Meus amores, mais uma vez eu me alegro porque eu vim aqui deixar a palavra de Deus, a parte de Deus para a sua vida. Mais uma vez o meu Papai do Céu, meu Rei Jesus, o nosso Rei, lindo, maravilhoso, né? Ele me permite, né, estar aqui de pé para a honra e a glória dele, porque tudo é dele, a honra é dele, a glória é dele. Ele não vai dividir nunca a honra dele comigo nem com você, né? E eu me sinto feliz, alegre por estar aqui deixando essa palavra para a tua vida. E para não ficar, meus amores, só nas minhas palavras, abra sua Bíblia aí em Salmo 49. E eu vou estar lendo do versículo 1 em diante, que diz assim: Aleluia, louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Povo, escutem bem isso. Ouçam, todos os moradores do mundo, tanto os poderosos como os humildes, tanto os ricos como os pobres. Os meus pensamentos serão claros. Falarei palavras de sabedoria. Vou dar atenção aos provérbios. E, enquanto toco a minha lira, vou explicá-los. Eu não sinto medo nas horas de perigo. Quando os meus inimigos me cercam, esses perversos confiam nas suas riquezas e se orgulham das suas grandes fortunas, mas ninguém pode salvar a si mesmo, nem pagar a Deus o preço da sua vida. Aleluia. Só até aqui o versículo, meus amores, o versículo 7. Olha como a palavra de Deus ela é viva e eficaz, e o Espírito Santo ele sempre está nos alertando. E hoje o Espírito Santo, né, ele estava palestrando comigo a respeito mesmo dos nossos pecados, das nossas atitudes. Se a gente somos bons, a gente vamos colher coisas boas. Se somos, né, fazemos algo que não agrada a Deus, né, vamos colher, né, o preço do nosso pecado. Ah, mas quer dizer que nós vamos passar só momentos bons? Não. Vamos passar momentos sim de tribulação, momento difícil, momento de aflição. Só que a Bíblia vem falando aqui, a palavra de Deus fala daquelas pessoas, né, orgulhosas, soberbas, estúpidas, né? Pessoas, né, que muitas das vezes confiam na sua riqueza. E a palavra de Deus fala aqui, meus amados irmãos, que nós, né, nós não podemos confiar na nossa riqueza e nada que nós temos aqui em cima dessa terra. Mas nós temos que confiar em Jesus Cristo e se deleitar, né? E orar e clamar e se deleitar aos pés de Jesus Cristo. Porque, meus amados irmãos, muitas das vezes, né? Eu tiro isso por mim, eu vou me colocar no lugar também, né? Muitas das vezes nós queremos alcançar isso, casa, carro, né? Tudo que, né, Deus pode nos dar, sim. Né? Claro que ele pode nos dar e ele vai nos dar, né? Se você crer, porque eu creio. Mas o que Deus está falando aqui é pra gente, meus amados irmãos, não confiar nessas coisas. Pra gente não botar a nossa confiança, porque eles não podem pagar a nossa salvação. E muitas das vezes nós deixamos de ler a palavra de Deus, muitas das vezes nós deixamos de orar, nós deixamos de ler a palavra de Deus, meditar no profundo conforme Deus quer, nós deixamos de escrever até mesmo um louvor que Deus nos entrega, uma missão de escrever um louvor, né? Pra deixar para alguém, né? Porque através de eu e você dando oportunidade para Deus te usar, através da palavra de Deus, através do louvor, através da oração, Deus ele conhece a minha e a tua sinceridade. E ele tá no trono dele ouvindo a minha e a tua intenção, vendo o que eu faço, o que você faz. Então a palavra de Deus fala aqui, meus amados irmãos, que nós não temos que se entregar para esses prazeres que a carne nos dá, mas sim para o Todo-Poderoso. Ah, mas não estou dizendo, meus amores, que nós não temos que aceitar o que Deus nos dá. Não estou dizendo isso, eu estou falando a respeito de se apegar. Porque a palavra de Deus está falando aqui, porque muitos confiam em casa, carro, cavalo, seu dinheiro, sua profissão, né? E aí você está pensando totalmente enganado, né? Deus nos dá, né, essas bênçãos aqui na terra para mostrar a honra dele, a glória dele sobre a mim e sobre a tua vida, aqueles que fazem a vontade do Pai, aqueles que se esforçam, aqueles que se deleitam nos pés de Jesus, aqueles que se humilham diante de Deus, né? E Deus o abençoa, Deus prospera. A mesma coisa quando nós vemos, né, o castigo de Deus sobre a vida de alguém, né? Ali Deus fazendo justiça para poder salvar aquela vida daquela pessoa, né? Ali durante a sua caminhada aqui na terra, Deus dá oportunidade para salvar a minha e a tua vida. Porque eu não posso dizer para você, eu posso falar para você, eu já sou salvo, eu posso crer. Eu creio na minha salvação. Só que para eu ter a minha salvação, eu tenho que pagar o preço, eu tenho que me renunciar. Eu tenho que renunciar às minhas vontades a cada dia. Eu tenho que dizer não para o pecado e dizer sim para Deus. É total que eu sempre falo aqui para vocês, que as minhas redes sociais eu conto, eu deixo uma reflexão através de uma foto, através de uma palavra, através de um réu,
Reels, através de um vídeo, através de qualquer situação que Deus me permite, para trazer um alerta para você. Para aqueles que estão ligados espiritualmente, eles vão entender o que Deus está palestrando, né? Então, por isso que Deus está falando aqui para mim, porque a gente vê a maldade da pessoa e a gente vê ali Deus também fazendo justiça na vida daquela pessoa, por amor, muitas das vezes até mesmo sobre algo, sobre uma pessoa que Deus já levou, para mostrar a honra dele, a glória dele sobre aqui, né, nessa terra. E a gente vê que quem busca a Deus, a gente vê que as forças se renovam, né? Elas não andam, mas não se cansa, corre, mas não se fadiga, porque Deus, ele renova as nossas forças, ele aumenta a nossa esperança, ele aumenta a nossa fé, ele faz nós sonhar cada vez mais, avançar, né, para as bênçãos dele, né? Eu falo para o sucesso, porque as bênçãos são o sucesso de Deus na minha e na tua vida. Então Deus fala para nós aqui, né, sobre o castigo, sobre a bondade, né, sobre o que Deus tem nos entregado. E eu falo isso, meus amados irmãos, porque eu estava até aqui, depois eu vou até, meus amores, deixar esse poema em forma que eu escrevi aqui, até mesmo sobre casamento, né? Não vai ser tudo que eu vou deixar, claro que um casamento precisa, mas vai ser alguns pontos, né, importantes que a gente precisamos botar na nossa vida. Seja você solteiro, seja você que está namorando, seja você já casado, seja você que sonha em casar, porque eu sonho, claro, com certeza, né? Mas isso é uma reflexão para mim, né? Para mim me prevenir, para mim me preservar, para mim esperar no meu Jesus e para mim não ser confundida com as hostes que o inimigo joga para mim e para você, com as setas, né? Então, ou seja, se nós escolhemos o mal, com certeza isso é fruto de algo que a gente, né, pode até ter praticado, até mesmo familiar, né? Então eu tiro isso de mim. Se eu dou um bom exemplo pro meu filho, mesmo que ele não queira obedecer, mas vai chegar uma hora que ele vai refletir sobre a atitude dele, sobre o que eu tô falando com ele, né? E ele pode ter, né, ali a consciência de voltar atrás e dizer, não vou mais fazer. Eu vou mudar, eu vou ser diferente. Assim como outro dia eu tava até falando pro meu filho. Há um tempo atrás, né, eu acho que faz 9 anos, em 2014, eu lembro, né, que eu tomei vinho, se eu não me engano, eu tomei a garrafa de vinho mais um colega, e eu lembro, meus amados irmãos, que eu fiquei ali bêbada, vou ser bem sincera assim, nós dois ali, e eu fiquei ali, digamos que, né, ali embriagada, e eu falei, nunca mais eu faço isso, né? Foi ali um prazer satisfatório que a minha carne pediu, e eu, por não ter tido aquela experiência, né, o inimigo foi lá, meus amados irmãos, e lançou a seta, e eu fui cair, não tinha a experiência que hoje eu tenho. Então hoje Deus, ele nos alerta, ele permite nós passar muitas das vezes por situações para nós, né, trazer essa experiência para mim, principalmente para os meus filhos, para aqueles que Deus permitir. E por isso que eu tô falando aqui sobre bebida. Eu não sei o que o inimigo tá te tentando, mas Deus, ele sabe, ele nos livra, nos guarda e nos protege das armadilhas que o inimigo planeja contra mim, contra a tua vida. Só que antes de acontecer, o Espírito Santo, ele te alerta e ele te livra, ele te guarde. E ele te guarda. Por mais que o Satanás, ele venha com os pratos dele, ele envia os pratos dele, mas Deus te dá um alerta para você não cair, para você não cair nas setas que o inimigo lança sobre a mim, sobre a tua vida. Porque nós vamos estar aqui nessa terra, meus amados irmãos, mas nós não vamos estar livres de ser tentado. Mas eu falo isso por mim, por experiência, né? O inimigo, ele pode mandar os pratos dele, mas só você vai cair se você quiser. Assim como eu também. Eu fujo da aparência do mal. Então, por isso que eu não empresto mais os meus ouvidos, os meus olhos, seja para situações, dependendo do que for, né? Eu caio fora antes que eu mesmo me precipite, né? E até mesmo faça alguém também entrar no precipício por causa de mim que não vigiei. Então, não tô dizendo que eu sou perfeita. E nem tô aqui dizendo para vocês, né, que eu sou uma expert, não, mas que eu sou um aprendiz a cada dia. E é como a palavra de Deus falou comigo no profundo, né, porque Deus estava palestrando comigo antes de eu pegar na palavra, antes de eu abrir a boca de Deus aqui para falar comigo e para deixar essa ministração para a tua vida. O Espírito Santo já tinha falado comigo sobre a maldade, sobre o nosso pecado, porque é muito doloroso, meus amados irmãos. Eu sinto isso na pele, quando Deus me permite eu chorar, eu derramar uma lágrima, até mesmo por devido a um sentimento, né, de alguém até mesmo que me causou aquela situação, né, aquela lágrima, né, descer do meu olho, por devido a uma situação que a pessoa causou, né, lá atrás, e eu ver ali o pecado daquela pessoa, aquela pessoa ali sofrendo, pagando por aquele mesmo seu próprio pecado. É doloroso. Então, por isso que Deus fala aqui para nós, não confiar nas nossas riquezas, porque a tua riqueza não vai trazer a tua salvação, não vai pagar a tua salvação. A tua riqueza, o teu trabalho aqui na terra pode até te dar uma casa de luxo, pode até nos dar uma mansão, o melhor carro que nós puder, meus amados irmãos, ir lá na concessionária comprar, né? Pode nos dar roupa de luxo, pode nos dar o sapato, sim, pode, claro.
mas isso não paga a nossa salvação. Então, por isso que Deus fala para nós se deleitar na palavra dele, para nós orar, para nós clamar, para nós se revertir das hostes que Satanás planeja contra mim e contra a tua vida. E eu vou trazer apenas essa reflexão até aqui para vocês. Hoje eu estava limpando a casa, meus amores, e aí meu filho, ele deixou esses carrinhos aqui, né? Em 2020 a gente viemos pro Ceará e já estamos aqui no Ceará, né? Também de novo. E aí ele deixou esse ônibus aqui na casa do meu sobrinho, né, do Raislan, e aí agora ele pegou de volta. E aí aqui a gente temos 3 carros, né, o meu, o da Ruth e o do Ian, né, e temos o nosso ônibus. Então, ou seja, eu tô dando um exemplo para vocês, tá bom? Então, ou seja, às vezes você pode se confiar no carro, no ônibus, na casa, né, e isso aqui é apenas uma reflexão, um testemunho para vocês, para você ficar atento e ficar vigilante. Às vezes eu posso me confiar nisso aqui, mas isso aqui não vai trazer a minha salvação. O que vai trazer a minha salvação, isso aqui é apenas um luxo aqui material que Deus pode me permitir eu conquistar para a honra e a glória dele, para que a palavra dele venha se cumprir na minha e na tua vida, porque o que Deus fala, Deus cumpre, né, na hora certa, no momento certo. Só que tem um porém, ele prepara eu e você para receber as bênçãos de Deus, né? Ele prepara para que quando ele nos entregar, a gente não venhamos se ensoberbecer, a gente não venhamos, né, se achar melhor que o nosso próximo. Ah, é porque Jesus me abençoou que Deus não pode abençoar outra pessoa. Não, Deus pode abençoar. Ele tem o poder, ele é o poder, ele abençoa quem ele quer, mas quem também se esforça para ser abençoado e quem também se esforça para receber essas bênçãos, né? Mas tudo que ele nos dá é para a honra e a glória dele, para ele mostrar para mim e para você que ele fala e que ele cumpre. Sendo que ele não tem que explicar nada, gente. Ele não tem. Mas que ele fala, se ele te fez uma promessa, ele vai cumprir. Basta você obedecer. Mas ele quer que nós venhamos descer a casa do oleiro. Ele quer, meus amados irmãos, que nós venhamos meditar na palavra dele, que nós venhamos orar, nós venhamos clamar. E eu tô aqui falando para vocês, ministrando essa palavra para vocês, porque Deus pode, né? Eu quero que você também, se você puder, né? Abra a tua Bíblia também em Salmo 37, que Deus vai lá falar também sobre as bênçãos sobre a sua vida. E aí eu falo porque Deus, ele me incomoda isso. Eu vou estar criando um louvor agora para estar postando para vocês aqui, né? Em nome do Senhor Jesus, Deus, ele nos dá essa missão de compor louvor da forma que ele quer, da maneira que ele quer te usar, que ele quer me usar. Então nós temos que abrir essa legalidade para o Espírito Santo te usar, né? Seja para orar, seja para clamar, seja para escrever um louvor e você mesmo escrever e você mesmo louvar. Então Deus quer que nós